Preciso falar uma frase que todo mundo repete, que quase ninguém pratica, e que sinceramente virou clichê de rede social. Confie no processo. Preciso te perguntar uma coisa antes de continuar. Você realmente confia no processo ou só está esperando o resultado chegar logo para confiar? A gente aprendeu a confiar no processo, como se fosse uma mantra vazia, uma frase de efeito para colar em cima de ansiedade e seguir em frente. Mas confiança de verdade não é isso. Confiança de verdade dói. Ela exige que você continue fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem nenhuma garantia de que vai dar certo. E é exatamente isso que a maioria de nós não suporta, a falta de garantia. Deixa eu te mostrar o tamanho real desse problema. Você já reparou que, como a gente só acredita no processo depois que ele já deu certo? Alguém emagrece, aí conta a história toda bonitinha. Eu confiei, eu treinei todo dia e olha o resultado. Alguém constrói um negócio do zero, aí posta um antes e depois. Eu não desisti, eu confiei no processo. Porque ninguém filma o meio, ninguém mostra o dia 47, quando a balança não mexeu em nada e a vontade de desistir bateu mais forte do que nunca. Ninguém mostra o mês 8 do negócio, quando a conta não fechou e a dúvida gritou mais alto do que qualquer motivação. A gente só celebra o processo depois que ele vira resultado. E isso cria uma armadilha perigosa. A gente acha que confiar é fácil demais, quando na verdade confiar é o momento mais difícil que existe. Confiar é justamente aquilo que você faz quando ainda não tem prova nenhuma que vai valer a pena. E aqui está a quebra da crença que eu quero te entregar agora. Confiar no processo não é acreditar que tudo vai dar certo, é continuar mesmo sem saber se vai dar certo. E isso muda. Pensa comigo numa imagem. Imagina uma semente plantada debaixo da terra, no escuro completo. Ela não vê sol, não sabe se está chovendo o suficiente, não tem ideia de quanto tempo ainda falta. Do lado de fora, para quem está olhando, não existe absolutamente nada acontecendo, só terra parada. Mas embaixo, invisível, a semente está rompendo a própria casca, empurrando a raiz para baixo antes de empurrar caule para cima. O trabalho mais importante da vida dela acontece exatamente na fase em que parece que nada está acontecendo. Se essa semente pudesse pensar, ela provavelmente ia duvidar de si mesma o tempo inteiro. Será que eu tô fazendo direito? Será que vai dar certo? Porque ninguém tá vendo o resultado ainda. E é exatamente aí que a maioria de nós desiste. Não porque o processo estava errado, mas porque a gente confundiu. Eu ainda não vejo o resultado com isso não está funcionando. Agora eu vou te confrontar com uma pergunta bem difícil. Quantas vezes você já abandonou alguma coisa? Um projeto, uma mudança de hábito, um sonho, exatamente no momento que ele estava prestes a virar raiz? Você não sabe? Eu também não sei. Ninguém sabe, que é impossível ver o que teria acontecido se você tivesse continuado. Essa é a crueldade silenciosa da desistência. Ela nunca te mostra o resultado que você perdeu. Mas a gente vive numa cultura de resultado instantâneo, onde tudo precisa ser rápido, mensurável, invisível. Visível. Isso destrui a nossa capacidade de tolerar o período invisível, o período em que você está fazendo tudo certo, mas ainda não tem nenhuma prova disso. E é exatamente nesse período que o caráter de alguém se revela, não no dia em que o resultado aparece, mas nos meses que ele ainda não apareceu e você continuou mesmo assim. Isso leva para uma reflexão mais profunda. Será que a nossa dificuldade de confiar no processo não é, na verdade, dificuldade de tolerar a incerteza? Porque confiar no fundo é isso, é aceitar que você não controla o tempo, não controla a velocidade, não controla exatamente como as coisas vão se encaixar. Você só se controla, continua ou para. E é aqui que a gente se esbarra numa ferida que quase ninguém admite ter, a necessidade de controlar tudo. A gente quer confiar no processo, mas ao mesmo tempo quer saber exatamente quando, exatamente como, exatamente quanto. E isso não é confiança, isso é controle disfarçado de fé. Confiança de verdade é largar o cronômetro. Deixa eu te contar sobre outra imagem. Dessa vez um rio descendo uma montanha. Ele não escolhe o caminho mais rápido, ele escolhe o caminho possível. Contorna pedras, desvia de obstáculos, às vezes parece estar andando em círculos, repressado numa curva, quase parado. Mas ele nunca deixou de se mover, porque o movimento dele não depende de pressa, depende de constância. Um rio nunca teve pressa de chegar no mar, e ainda assim sempre chega. Você já pensou que talvez o seu problema não seja o processo em si, mas a pressa que você impõe a ele? Isso não significa ficar passivo, esperando a vida acontecer. Confiar no processo não é sinônimo de não fazer nada. É o oposto. É continuar agindo, continuar regando, continuar remando, mesmo sem ver o resultado imediato dessa ação. A diferença entre quem desiste e quem conquista quase nunca está na inteligência, no talento ou na sorte. Está na capacidade de continuar agindo dentro da incerteza, sem existir prova antecipada de que vai dar certo. Mas agora eu quero te confrontar com outra camada dessa história, porque tem algo ainda mais desconfortável escondido aqui. Às vezes o processo não está atrasado, às vezes o processo já mudou de direção e você que está insistindo em olhar para o caminho antigo. Mas confiar no processo não significa se apegar cegamente a um plano específico. Significa confiar que, se você continuar presente, continuar aprendendo, continuar ajustando,
alguma versão boa da sua vida vai se construir, mesmo que ela não seja exatamente a versão que você tinha imaginado desde o início. Isso exige humildade, porque a gente gosta de controlar não só o resultado, mas o caminho até ele. E o processo, na maioria das vezes, tem outros planos. Mas aqui que está a virada de chave que eu quero deixar com você. O processo não existe para te dar exatamente o que você pediu, no tempo que você pediu. Ele existe para te transformar em alguém capaz de sustentar aquilo que você está pedindo. E antes de entregar o resultado, ele constrói dentro de você a estrutura necessária para não desmoronar quando esse resultado finalmente chegar. Pensa em quantas pessoas você já viu conquistando algo grande cedo demais, sem ter passado pelo processo, e perder tudo logo depois, porque não tinha raiz suficiente para sustentar aquilo. O processo não é castigo, é fundação. E talvez essa seja a verdade mais difícil de engolir. Se o resultado ainda não chegou, talvez seja porque você ainda está sendo construído por dentro para conseguir carregar o peso dele. Isso não é conformismo, não é aceitar qualquer demora como se fosse o destino. Existe uma diferença entre esperar com propósito e estagnar por medo. A pergunta que você precisa se fazer não é quando vai dar certo, mas eu ainda estou fazendo o que precisa ser feito mesmo sem ver os resultados? Se a resposta for sim, você está no processo. Se a resposta for não, talvez o problema não seja falta de tempo, seja falta de ação. E aqui está o clímax dessa reflexão. Confiar no processo não é uma frase de conforto, é um exercício diário de coragem. É continuar regando uma planta que ainda não brotou. É continuar remando num rio que ainda não chegou ao mar. É continuar treinando um corpo que a balança ainda não reconheceu. É continuar amando uma versão sua que ainda não está em construção, mesmo sem nenhuma garantia externa de que valeu a pena. Você não precisa ver o resultado para saber se está no caminho certo. Você precisa sentir, no fundo, que continua agindo com a verdade, com a consciência, com a presença, independente do relógio. Talvez a pergunta não seja quanto tempo ainda falta. Talvez a pergunta seja: e se em vez de correr atrás do resultado, você aprendesse a confiar na pessoa que está sendo formada dentro desse processo, dia após dia, silenciosamente, debaixo da terra, longe dos olhos de qualquer um. A vida não é feita só de momento em que a semente vira árvore. Ela também é feita de tudo daquilo que acontece no escuro, antes mesmo da primeira folha aparecer. E talvez seja exatamente aí, nesse período que ninguém vê, que a sua história mais bonita esteja sendo escrita. Se essa reflexão fez sentido para você, se você reconheceu algum processo que está tentando abandonar bem no momento em que ele estava prestes a florescer, deixe isso aqui registrado aqui embaixo, nos comentários. Não pra mim, mas pra você. Pra lembrar daqui um tempo de continuar foi a decisão certa. E se você quer continuar essa conversa, se inscreva no canal, porque essa jornada, assim como o processo, também está apenas começando.